Pessoal, boa tarde. Então hoje no nosso encontro nós vamos falar sobre um tema muito interessante, muito cobrado e muito pertencente dentro dos vestibulares de hoje em dia, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal, ok? Então antes da gente entrar especificamente nessas características, eu vou falar um pouquinho com vocês em relação à diferença de língua e linguagem, para depois a gente ver os diferentes tipos de linguagem. Então quando a gente fala de língua, como que a gente pode primeiro identificar e caracterizar uma língua? É um código geral, ou seja, a gente sempre vai ter uma visão macro, uma visão mais ampla quando a gente fala de língua. E por que é um código geral? Porque ele é característico, ele tem uma característica única, mas ele está ligado a quê? A uma determinada língua. Ou seja, eu posso ter, por exemplo, a língua brasileira de sinais, Libras, é um tipo de língua único que a gente consegue se comunicar, assim como os idiomas, por exemplo, a língua inglesa ou a língua portuguesa. Então, toda vez que a gente falar de língua, a gente vai ter um olhar amplo, a gente vai ter um olhar macro, antes de entrar na linguagem. E como que a gente consegue caracterizar a linguagem? A linguagem já é um mecanismo, ou seja, é um meio, é um modo, um método que eu utilizo para poder passar a informação dentro de uma determinada língua. Ou seja, eu posso ter uma linguagem verbal, como eu posso ter uma linguagem não verbal, assim como hoje, utilizando a tecnologia, a gente tem até uma linguagem digital, por meio de códigos, por exemplo, para que a gente possa conseguir relacionar, né? A gente possa conseguir relacionar um aplicativo com outro, ou páginas, ou sites da internet. Existe também uma linguagem que também utiliza desse código. Então, voltando só para a gente relembrar, a língua é um olhar amplo, a linguagem vai ser um olhar micro dentro de cada língua, através de cada mecanismo que eu consiga utilizar para poder me comunicar, ok? Agora a gente falando um pouquinho de linguagem verbal. Quando eu falo de verbal, eu vou me remeter a verbo? Não, eu não vou voltar lá na classe de palavras e dizer que é só quando eu utilizo verbo. Não confundam. A linguagem verbal é quando eu utilizo palavras, é quando eu verbalizo. Então, quando eu perceber qualquer enunciado em que eu tiver o quê? Uma linguagem verbalizada em que utilizamos palavras para transmitir uma determinada informação. Toda vez que eu verbalizar, que eu conseguir ouvir ou ler palavras, eu tenho uma linguagem verbal. Por exemplo, nesse anúncio aqui, né, nesse aviso, quando eu leio atenção, é proibido fumar neste local, eu utilizei de qual mecanismo para poder entender essa informação? Eu li. Então, se eu estou lendo, eu tenho aqui uma linguagem verbal, através do quê? Das palavras. A segunda parte agora, a linguagem não verbal. O que eu consigo perceber nessa linguagem? Eu não vou utilizar mais palavras. Eu utilizo o quê? Signos. O que são signos? Para a gente poder facilitar, eu vou obter o quê? Imagens ou gestos, por exemplo. Eu consigo perceber que aqui, para transmitir essa informação, eu não vou ter palavras, ok? Eu vou ter simplesmente signos, como por exemplo, eu vou utilizar a mesma informação que é proibido fumar. O que eu consigo perceber em relação à primeira e à segunda? Na primeira eu li para poder entender que eu não posso fumar. Aqui no segundo exemplo, basta eu visualizar essa imagem que eu já consigo perceber que ela diz para que eu também não fume. Então aqui é uma linguagem não verbal. Nós temos só essas duas linguagens? Não. Nós podemos ter também uma linguagem híbrida, no caso uma linguagem mista. O que a gente consegue perceber nessa linguagem? Que nessa modalidade nós temos a presença tanto de palavras quanto também de signos. Por exemplo, a mesma informação quando eu digo proibido fumar. Eu consigo perceber que nós temos o texto, a linguagem verbal, e nós temos a imagem, que é a linguagem não verbal, ok? Pessoal, de acordo então agora com essas informações, eu vou passar para vocês aqui ainda no vídeo duas atividades, ok? Que a gente vai fazer naquele mesmo esquema. Eu vou mostrar, vocês pausam o vídeo, tentam resolver, depois vocês continuam o vídeo para poder ver a resposta, ok? E em seguida vocês podem praticar também no material de vocês. Então, o primeiro exercício. Analise a imagem abaixo e identifique qual a linguagem que está
presente, qual a linguagem pertencente. Então vocês vão analisar aqui essa informação, pausem o vídeo, que eu vou agora dar continuidade e já passar a resposta. O que a gente consegue perceber nessa informação? A linguagem é mista, porque eu tenho tanto um signo, eu tenho uma imagem, como eu tenho também o texto. Então eu posso perceber que esse tipo de linguagem é muito utilizado onde? Nas histórias em quadrinhos. A gente consegue perceber tanto a imagem quanto o texto. Segundo exercício. Qual das opções abaixo indica a linguagem verbal de uma partida de futebol? Então o que a gente precisa ver nessa questão aqui? Vocês vão lembrar de uma partida de futebol, todas as informações dentre essas que nós temos aqui. O que eu consigo entender como signo e o que eu consigo entender como forma verbal? Aqui na letra A bandeira de impedimento. Letra B, os cartões amarelo e vermelho. C, o locutor de futebol. Ou D, o apito do juiz. Resposta. Alternativa C. Eu tenho o quê? Uma linguagem onde é expressada pelo meio de palavras a informação. Ok? Então, pessoal, agora vocês podem ir diretamente ao material de vocês para poder continuar praticando em relação à linguagem verbal e não verbal. Ok? Até a próxima.